Sobre isso, eu falo agora com Augusto Teixeira, que é coordenador do Grupo de Pesquisa em Estudos Estratégicos e Segurança Internacional da Universidade Federal da Paraíba. Professor, bem-vindo, boa noite. E aí, o Irã está ou não está produzindo um armamento nuclear? Boa noite, Diego. Bem, essa é a pergunta de US$ 1 milhão. O que é possível asseverar é que a própria Agência Internacional de Energia Atômica aponta, através de relatório recente, de que o Irã não apenas vem desrespeitando importantes pontos do acordo de salvaguardas referente ao Tratado de Não Proliferação Nuclear, mas que haveria enriquecido urânio acima de 60%, algo que é muito além do que seria o limite estabelecido no contexto do próprio TNP para finalidades civis, essencialmente de pesquisa e energia. Isso, em grande medida, aumenta fortemente a suspeita de que o Irã poderia ter um programa paralelo de caráter militar, cujo objetivo seria o desenvolvimento de artefatos nucleares. Entretanto, até o momento, não é possível afirmar com precisão de que o Irã possui material físsil apto a fazer a bomba e que teria essa capacidade em muito pouco tempo. Entretanto, é importante que esse relatório lançado pela Agência Internacional de Energia Atômica foi utilizado quase como um casus bellum por parte de Israel ao iniciar os ataques voltados à destruição ou degradação da capacidade nuclear do Irã, Diego. Eu sei, mas quero ouvir de você, Augusto, por que um armamento nuclear nas mãos de qualquer país, e do Irã em específico, é tão temido assim? Diego, primeiramente, o artefato nuclear, e em particular o sistema que o envolve, que não é apenas a ogiva nuclear, capacidade de produção desse tipo de armamento e os sistemas de entrega, como mísseis e a própria tríade nuclear, calcada em aviões, capacidades missílicas lançadas por terra, mas também por submarino, tudo isso altera o equilíbrio estratégico de uma determinada região. No caso do Oriente Médio, temos uma região profundamente conflagrada, em que temos aí rivalidades campo, por exemplo, islâmico entre xiitas e sunitas, representados, por exemplo, pela Arábia Saudita e o próprio Irã, e, obviamente, os conflitos envolvendo Israel e outros atores de caráter irregular, mas também através da própria rivalidade com o Irã. Ou seja, é uma região cujo equilíbrio estratégico é profundamente perturbado e tende a erupções de conflito como vivenciamos atualmente. Se o Irã acaba por possuir armas nucleares, ele, em grande medida, traz alguns problemas. Primeiro dos quais é que ele aumenta a percepção de insegurança por parte de seus próprios atores do campo religioso, como, por exemplo, a Arábia Saudita, que poderá querer também adentrar em um esforço de proliferação nuclear, tendo armamento para se precaver em relação ao Irã, buscando realizar a chamada dissuasão nuclear. Por sua vez, no caso de Israel, o Irã não reconhece o Estado de Israel, o Irã tem diversas manifestações públicas em virtude da própria destruição do Estado de Israel e, caso obtenha um armamento nuclear, esta promessa por parte do regime iraniano poderia vir a ser concretizada através de capacidades, o que, em grande medida, para o contexto israelense, quase de forma suprapartidária, o Irã possuindo armas nucleares é basicamente uma declaração de fim da sobrevivência do Estado judeu. Nesse sentido, o armamento nuclear ele não apenas afeta o equilíbrio estratégico da região, mas ele altera muito a estrutura de custos e violência entre os atores daquele sistema, ou seja, é algo disruptivo no tocante à situação estratégica do Oriente Médio. E vale lembrar que o Estado de Israel, ele é pequeno, né, comparado ao Estado de Sergipe aqui do Brasil, né? Então, uma arma nuclear tem capacidade de destruir o que hoje é o Estado de Israel, certo? Sem dúvida, Israel é um país que não está no Tratado de Não Proliferação Nuclear e alegadamente possui armas nucleares. Israel nem nega, nem confirma existir armas nucleares em seu arsenal. Entretanto, é de comum conhecimento que Israel possui. A questão fundamental é que, se compararmos, por exemplo, o pior cenário possível, que seria o Irã possuir armas nucleares e Israel possuindo armas nucleares, se ocorresse um intercâmbio nuclear, a capacidade de absorção de ambos os países seria muito diferente. Israel basicamente possui uma estrutura territorial que compreende 100 quilômetros de extensão por 40 de largura, mais ou menos. E, em grande medida, sua população de perto de 10 milhões habita poucas cidades distribuídas no território, que seriam, em grande medida, devastadas através de artefatos nucleares. O Irã, que também tem uma população muito grande, mas
um território muito grande e mais disperso, teria, em tese, uma maior capacidade de absorção de um impacto nuclear. Entretanto, nenhum desses resultados seria benéfico para nenhum dos atores, em virtude de que a destruição em escala de degradação humana e material tornaria qualquer vitória como uma vitória de pirro, por exemplo. Por sua vez, a arma nuclear, no contexto dessa disputa Israel-Irã, ela envolve muito mais uma posição, de um lado, de garantia da sobrevivência do Estado, dois, da sustentação da dissuasão crível através da ameaça nuclear, e três, por sua vez, a garantia de que o país e o seu regime não será molestado por ação de terceiros, como, por exemplo, ações de mudança de regime como efetuadas pelos Estados Unidos em relação ao Iraque, por exemplo. Então, a situação no contexto do Oriente Médio, ela dá muitos incentivos para o desenvolvimento de armas nucleares, especialmente para países como o Irã, que não têm um sistema de alianças ou grande retaguarda estratégica em atores internacionais, como Israel tem com os Estados Unidos. É por isso que a questão da bomba, no caso do Irã, ela é tão ambivalente. De um lado, tem-se uma posição religiosa contrária ao desenvolvimento de um artefato nuclear, e, por outro lado, o Irã se engaja em negociações voltadas ao controle de armas estratégicas ligadas ao desenvolvimento de tecnologias para o armamento nuclear, é um país partícipe do TNP, por exemplo, mas, por outro, existem diversas sinalizações de desrespeito ao TNP e às salvaguardas relacionadas ao enriquecimento de urânio. É por isso que essa ambivalência alimenta temores desse desenvolvimento paralelo de capacidade nuclear para fins militares, o que, em grande medida, seria um problema gigantesco não apenas para Israel, mas para outros países, em particular a Arábia Saudita. Agora, isso vira moda, né, professor? Porque a gente viu que, pelo menos, o que motivou, nas palavras do Netanyahu, esse ataque foi a produção de uma arma nuclear pelo Irã. Mas a gente sabe de outros países que também têm um armamento nuclear. O senhor citou aí próprio Israel, o Estado de Israel, que pode ter, não pode, não afirma, nem nega, mas é sabido que tem. O Paquistão, Índia e tantos outros têm também, né? Sem dúvida, a questão da proliferação nuclear é um problema fortíssimo desde a década de 60, quando você tem não apenas os Estados Unidos e a União Soviética possuindo armamento, a posteriori Reino Unido e a França, e em grande medida se busca um esforço que culmina lá em 1968 com a celebração do Tratado de Não Proliferação Nuclear, que visava em grande medida, nas palavras da tradição diplomática brasileira, congelar o poder mundial, a distribuição do poder mundial, criando um clube, que esse clube poderia ter armas nucleares e aqueles que não tivessem até aquela data não poderiam. Tivemos, obviamente, brechas importantes a esse tratado. E aí uma das mais conhecidas é a nuclearização, seja da Índia como do Paquistão, que vão fazer testes nucleares em 1998 e vão se tornar atores nuclearmente armados, o que coloca qualquer confrontação, como vimos menos de um mês atrás, um risco de escalada nuclear com repercussão regional. Tivemos também a própria Coreia do Norte, que, ao desenvolver armamento nuclear, criou para si um seguro de vida, dado que o custo de uma ofensiva, seja sul-coreana ou americana, para mudança de regime na Coreia do Norte, envolve necessariamente o risco de ameaça nuclear contra a Coreia do Sul ou outros aliados dos Estados Unidos na região. E isso, em grande medida, é uma sinalização muito pertinente para Teherã, na medida de entender que possuir armas nucleares pode ser um seguro para a sobrevivência de regimes, como é no caso da Coreia do Norte, por exemplo. Nesse sentido, os temores de que Teherã poderá ter armas nucleares e reorganizar a sua cadeia de proxies na região existe. Em grande medida, tem-se também um contexto mais generalizado, Diego, que é a fragilidade ou a relativa falência dos mecanismos multilaterais de controle de armas estratégicas, tal como dos regimes ligados à não proliferação, dentro do contexto contemporâneo. Então, é uma crise internacional, e essa crise entre Israel e Irã é uma crise dentro de diversas crises, que infelizmente tem-se na questão nuclear um pivô importante que deve nos lembrar da relevância dos mecanismos de controle e de compliance em relação ao TNP. Agora, professor, para a gente encerrar, analisando, né, a capacidade militar, e armas, mísseis dos dois países, Irã e Israel, qual o potencial dessa guerra?
Olha, o potencial ainda é de escalada, na perspectiva de que o Irã ainda possui um trunfo não utilizado, que é a sua localização geográfica, especialmente a capacidade de gerar danos importantíssimos à navegação e ao envio de commodities energéticas, notadamente o petróleo, pela região do Estreito de Hormuz ou Mar Arábico. O Irã possui não apenas a capacidade direta de afetar ou tentar fechar importantes estreitos nessa região, como tem uma ligação muito forte com os Houthis no Iêmen, que, não obstante terem sido bombardeados diversas vezes pelos Estados Unidos e por Israel, ainda têm capacidade operativa, inclusive lançando mísseis contra Israel dentro do contexto da atual crise entre Israel e Irã. Nesse sentido, o Irã ainda tem cartas a mostrar, apesar de demonstrar fracassos importantes no tocante à segurança e soberania de seu espaço aéreo e a garantia da segurança de população, especialmente em grandes centros urbanos, que vêm sendo admoestados através dos ataques da Força Aérea Israelense contra alvos estratégicos dentro do Irã. Por sua vez, Israel tem uma salvaguarda importante, que é o apoio direto dos Estados Unidos, seja no campo diplomático, mas também militar, algo que o Irã não possui. Ou seja, dentro do contexto da temporalidade, em tese, Israel ainda tem muito mais pano na manga do que o Irã, que se encontra numa situação complicada no tocante à defesa antiaérea, mas também em relação à destruição de potenciais ativos estratégicos, como lançadores de mísseis balísticos, áreas produtoras dessas capacidades militares, mas também a degradação de importantes infraestruturas estratégicas, seja de comando e controle, produção de energia e circulação. Ou seja, o Irã vem sendo fortemente batido, apesar de ser um país respeitável no tocante à capacidade militar, notadamente no campo de mísseis, como estamos vendo no momento, com o lançamento inclusive de mísseis hipersônicos contra o Estado israelense. Tá certo. Professor Augusto Teixeira, professor da Universidade Federal da Paraíba, obrigado pela participação conosco, somando muito aqui para a gente entender melhor, né, o contexto aí desse conflito. Um abraço, uma ótima noite, boa semana. Muito obrigado, Diego. Excelente semana a todos. Que a paz reine.